preocupantes de obesidade. Em Moçambique, os dados de 2024 mostram que 30% da população tem sobrepeso e que 11% tem obesidade. Quando discriminamos pelos sexos, vemos que isto é sobretudo na população feminina, o que vai um bocado contra aquilo que acontece em Portugal. Em Portugal são sobretudo os homens em que isto acontece. Isto é um fenómeno que eu não sei explicar ainda, mas que veremos mais à frente por que será. E estes dados, na verdade, podem estar muito aquém daquilo que é a realidade. Porque nós sabemos que, dentro do pool de pessoas que vivem com obesidade, só 40% é que estão diagnosticadas. Ou seja, aqueles 11% de obesidade, se calhar, serão 28% no seu total. Destes, apenas 20% estão a receber qualquer tipo de tratamento para obesidade, desde dietas, prescrição de exercício físico, e apenas 1,3% está medicado com medicação comprovadamente eficaz na obesidade. E é exatamente para se sensibilizar para este tema que eu fiz uma apresentação com base num caso clínico real, da minha consulta, mas que espelha, na verdade, aquilo que é a generalidade dos casos clínicos que me aparecem. E começamos então com a senhora Maria, de 42 anos, enfermeira, e que, quando lhe pergunto o motivo da consulta, me diz simplesmente: eu venho por causa do meu peso, preciso de ajuda. Isto é um pedido muito simples, mas que, na verdade, espelha muita coisa. É uma pessoa que já tinha tentado fazer várias dietas e tinha acontecido aquilo que se chamou ioiô, portanto, perde muito peso, volta a ganhar, perde muito peso, volta a ganhar. Tinha contratado um personal trainer que tinha feito exercício físico, perdeu algum peso, mas depois estagnou. Foi a vários médicos e não conseguiu realmente perder mais peso. E, antes de continuarmos, eu gostava de perguntar, na vossa opinião, qual é que é a característica fundamental que um profissional de saúde deve ter para tratar um doente com obesidade? Será a experiência clínica, com vários casos clínicos, de forma a saber exatamente o que há de fazer? Será a assertividade, dizer ao doente: não, você tem de cumprir o plano, e se não cumprir o plano, sai da minha consulta? Será um conhecimento fisiopatológico abrangente, de forma a saber de que forma é que conseguirá tratar o doente? Será ter empatia com o doente, colocar-se na pele do doente e perceber o sofrimento que estes têm? Ou então ter boa forma física para dar o exemplo? Nenhuma das respostas está incorreta, mas no meu caso, eu considero que criar empatia é, nestes doentes em particular, já muito estigmatizados, o primeiro passo e o principal passo. Porque por trás deste simples pedido de ajuda, vem, na verdade, um grande estigma e discriminação. São pessoas que não se sentem bem consigo próprias, que sentem que as pessoas estão sempre a controlar aquilo que comem, que têm vergonha de pedir o seu número de roupa nas lojas e que já foram muito frequentemente a vários colegas que lhes disseram só: tem de fechar a boca e fazer exercício físico. Mas se nós não fazemos isto com a hipertensão, com a dislipidemia, com a diabetes, o que fazemos com as outras doenças é avaliamos a doença, estudamos a causa, medicamos e acompanhamos. Não fazemos isto. Então, porquê é que fazemos isto com a obesidade? Porque ainda não encaramos a obesidade como uma doença. Mas a verdade é que a obesidade cumpre os critérios comuns de doença. Afeta o compromisso normal de muitos aspectos do organismo, tem sinais e características, sintomas muito característicos e causa muito dano e morbilidade. E, na verdade, as várias associações de obesidade, já realmente a nível mundial, começam a caracterizar a obesidade como uma doença e uma condição crónica. Portugal foi pioneiro, a nível mundial, a declarar a obesidade como uma doença em 2004. Declarar a doença bater é diferente, mas pelo menos declarou. E a verdade é que o efeito de empatia no tratamento, principalmente nestes doentes, leva a melhores prognósticos, a uma melhor adesão ao tratamento, a uma melhor satisfação, melhor comunicação e vai melhorar os cuidados de saúde como um todo. Nós, para termos empatia, temos de compreender a doença e, portanto, conhecer a fisiopatologia da doença. E a obesidade é uma herança genética deixada pelos nossos antepassados nas alturas das sociedades coletoras e caçadoras. Ao longo da história da humanidade, grande parte da humanidade esteve em privação alimentar. E, portanto, aqueles que foram selecionados naturalmente, aqueles que sobreviviam, eram as pessoas que conseguiam, em pouco tempo, armazenar reservas e mantê-las durante os períodos de fome. Isso faz com que a nossa genética, como um todo, a nível da população mundial, seja para ganho e manutenção do peso. 70% da população mundial estima-se que tem esta tendência para a obesidade. E como é que é feita esta regulação? A curto prazo, nós temos o que se chama o cérebro hipotálamo, dentro do cérebro temos o hipotálamo, que é o cérebro que controla a fome homeostática, ou seja, a fome para sobreviver. E é regulado a curto e a longo prazo. A curto prazo, sempre que a comida sai do estômago para os intestinos, são libertadas várias hormonas, desde colecistoquinina, incretinas e péptidos pancreáticos. São essas hormonas, e só essas, que sinalizam que passou por ali comida, ao hipotálamo. Só depois dessas hormonas chegarem ao hipotálamo
é que emite os sinais de saciedade. Se não houver esta informação, o hipotálamo não faz ideia que passou por lá a comida e não emite saciedade. A médio e longo prazo, a principal hormona é a leptina. A leptina é produzida pelos adipócitos, pelo tecido adiposo, gordura, e cada adipócito produz leptina. Ou seja, cada adipócito sinaliza ao hipotálamo que temos reservas. Se temos reservas, podemos parar de ingerir, podemos ficar saciados. Se não houver esta comunicação, o cérebro não faz ideia que tem reservas. E, portanto, está sempre a querer mais. O que é que acontece? Nos últimos 50 anos, com uma grande abundância alimentar em muitos países, houve aquilo que se chama mutilação epigenética. Ou seja, tínhamos certos genes silenciados que foram ligados. Principalmente quando expostos a alimentos muito processados, muito glicémicos, muito calóricos. Isto faz com que o hipotálamo comece a ganhar resistência às hormonas que deviam sinalizar a saciedade. E, portanto, para o hipotálamo, nós nunca estamos bem. O ideal é sempre mais peso, mais peso, mais peso. Isso faz com que qualquer dieta resulte durante, no máximo, 6 meses bem feita. Depois disso, o hipotálamo sente. Como não sabe que tem reservas, pensa, estou em risco de sobrevivência, devo estar doente. Tenho de baixar o metabolismo e tenho de induzir fome para alimentar. E a pessoa começa lentamente a reganhar o peso. A mesma coisa com o exercício físico. Nós fazemos exercício físico, queimamos calorias. O hipotálamo a seguir vai dizer, então repõe. E no dia a seguir, ou segura a seguir, vai dar fome compensatória àquilo que gastou. Depois temos a fome hedónica, que é o comer por prazer. Existe um centro no cérebro, que é o mesolimbo, que é responsável por isto. Ou seja, em resposta a emoções fortes, quer sejam depressivas, quer sejam emoções mais felizes, é produzida a dopamina. A dopamina induz fome a nível do mesolimbo. Sempre que nós comemos, é suposto serem produzidas outros neurotransmissores que se vão ligar aos receptores opioides, endocannabinoides e que dão saciedade. Na pessoa obesa, esses sinais estão reduzidos, ou seja, nós temos muita dopamina, mas temos poucos sinais pós-alimentação. Isso vai fazer com que haja uma hiperalimentação crónica. Por último, temos o lobo cognitivo, que é o nosso cérebro racional e que é suposto controlar estes instintos. E ele controla entre as 9 da manhã e o meio-dia. Depois disso, o cérebro cognitivo, que é aquilo que nós usamos para trabalhar, começa a ficar cansado e diz, eu estou um pouco borrifante para controlar estes instintos. Portanto, deixa os outros dois cérebros livres para os seus impulsos. O problema é que os adipócitos vão hipertrofiando, vão hiperplagiando e depois existe aquilo que se chama extravasamento lipídico. Ou seja, eles saem dos locais onde eram supostos estar e começam a invadir os órgãos. Ao invadir os órgãos, começam a ser libertados várias citocinas e, portanto, começa aqui a inflamação e resistência à insulina que provoca mais de 200 doenças diferentes e 13 tipos de cancro. 200 doenças e 13 tipos de cancro diretamente relacionados com a obesidade, sem outra causa por trás. E esta sessão é muito importante, porque estas 200 doenças incluem as diversas áreas da medicina e da cirurgia. E, portanto, como é que nós abordamos estas pessoas? Temos de fazer as perguntas certas. E começamos pela primeira questão. O excesso de peso vem desde a infância para procurarmos uma causa genética. Não é suposto as crianças serem obesas. Uma criança que nasce obesa ou que na sua primeira infância é obesa tem uma causa genética por trás. E a senhora diz, não. E depois começamos a perguntar, destrinçar, quando é que começou a ganhar peso? Coincidiu com alguma mudança na sua vida, algum evento traumático? E a senhora responde, foi depois da gravidez do meu segundo filho. 30% das mulheres referem ganho de peso após a gravidez. Porquê? Após a gravidez, começa a ser produzida a prolatina, para estimular a amamentação. A prolatina é altamente obesogénica. O que acontece é que algumas mulheres, com a amamentação em si, com a produção de leite, conseguem compensar com perda de calorias. Mas quem não consegue amamentar durante um período de tempo longo, a prolatina continua a atuar e a pessoa não consegue voltar a perder o peso que ganha durante a gravidez. E depois temos de perguntar qual é que foi o seu peso máximo, para ter uma ideia do set point, ou seja, aquilo que o hipotálamo definiu como o peso máximo é aquilo que o hipotálamo vai achar que é o peso ideal sempre. Isto é muito importante, é contra este peso que nós vamos combater durante todo o acompanhamento do doente. E a senhora diz, nunca estive tão pesada como agora, 106 quilos. Depois podemos perguntar outras perguntas, desde os 18 anos qual foi o seu peso mínimo, já tentou perder peso, quanto tempo é que demorou a perder o peso, para percebermos realmente o grau de resistência às hormonas, porque acha que reganhou o peso. E depois aqui uma pergunta muito importante. Na família, alguém tem excesso de peso? E a senhora diz que os dois pais têm excesso de peso. E na família também são todos mais fortes. E a verdade é que se um pai for obeso, o risco da criança desenvolver obesidade durante a adolescência e vida adulta é de 40%. Se forem os dois pais, é de 70%. Ou seja, o indivíduo, com os dois pais obesos,
nasce já predisposto para a obesidade, com um grande grau de obesidade. E depois perguntamos a fisionomia das mulheres da sua família em forma de maçã ou de pera. Isto para distinguir aquilo que nós chamamos de obesidade androide de obesidade ginoide. O homem tem sempre obesidade androide, tem sempre obesidade central, localizada à volta do abdômen, que é o pior tipo de obesidade. É a obesidade que extravasa a nível orgânico e, portanto, aumenta o risco cardiovascular. A mulher não. A mulher pode ter uma obesidade androide ou ter uma obesidade ginoide. A ginoide é a gordura subcutânea, que pode ser desagradável à vista, mas a nível de risco cardiovascular não é tão grave. Isto é para se perceber realmente o que é a obesidade androide e a obesidade ginoide. A obesidade androide, e vemos os órgãos todos infectados por gordura, a obesidade ginoide é só subcutânea. Depois perguntamos, tem alguma outra doença conhecida? Para começarmos a identificar aquelas 200 comorbilidades e 13 substâncias associados. E a senhora diz que tem diabetes e hipertensão, duas patologias muito associadas à obesidade. E perguntamos que medicação é que faz, para perceber se há alguma medicação que possa ter impacto no peso. Porquê? Dentro das várias classes farmacológicas temos medicamentos que realmente contribuem para o ganho de peso ou dificultam a perda de peso. Desde antidepressivos, e aí está. Isto é uma tabela, depois posso passar esta apresentação, mas isto é uma tabela importante quando avaliam a obesidade, porque podem fazer o switch daquilo que são os medicamentos que causam aumento de peso para medicamentos similares que já não têm impacto, ou que até podem levar à perda de peso. A senhora diz que faz metformina com empaglifosina 2 vezes ao dia e almozartan com modipina. Nenhum destes fármacos causa aumento de peso. E depois podemos fazer outras perguntas. Que impacto teve este peso no seu dia-a-dia? Que limitações no seu dia-a-dia sentem serem provocadas pelo aumento de peso? E a senhora diz que chega exato ao fim do dia, que não consegue ir passear porque ficou de dor os joelhos. E temos aqui mais um diagnóstico das comorbilidades. Agonalgia, dores articulares. E depois perguntamos quais são os objetivos pessoais que gostava de atingir com a perda de peso. E a senhora diz, gostava de poder voltar a vestir o meu vestido preferido. Isto é um objetivo muito válido. É uma pessoa que realmente sente-se muito mal consigo própria e gostava de poder voltar a sentir-se bem. Passamos então, depois de fazer o nosso questionário, para a avaliação e estratificação. E é muito fácil avaliar e estratificar a obesidade. Basta uma fita métrica e uma balança. Com a fita métrica medimos a altura e o perímetro abdominal, com a balança pesamos a pessoa. E temos aqui 2 dados que são importantíssimos a nível da avaliação da obesidade. O índice de massa corporal, e no caso da senhora 39,9, portanto, obesidade claramente, grau 2, e o rácio cintura-altura de 0,64. E isto aqui é a mudança, o rácio cintura-altura. Até agora, a obesidade era caracterizada apenas pelo IMC. O IMC acima de 30, obeso. Existe um novo framework da Sociedade Europeia da Obesidade e que diz que, para além do IMC, se o IMC for acima de 25, ou seja, excesso de peso, mas o perímetro de cintura for acima de 0,5, a pessoa é obesa. Porquê? Porque tem uma obesidade central. Como é que isto pode acontecer? A pessoa pode não ser assim tão pesada, porque tem pouca massa muscular a nível dos braços e pernas, mas tem uma grande porcentagem de obesidade. E depois podem perguntar, então, o índice de massa gorda, porcentagem de gordura corporal, que nós avaliamos com a bioimpedância, serão assim muito importantes? A verdade é que, para medir a massa gorda, o índice de massa corporal não mede massa gorda, mas o rácio cintura-altura, que nós conseguimos facilmente obter, foca a gordura abdominal. Portanto, pode ser um bom parâmetro que não necessita de usar os outros. Para avaliar a massa magra, claramente, um destes é suficiente. Mas nós, avaliando a massa gorda, também conseguimos ter uma percepção, tendo em conta o peso, de qual será a massa magra. Se foca na gordura visceral, aí está, o rácio cintura-altura foca na gordura visceral. Com relação com o risco cardiometabólico, o rácio cintura-altura também foca muito. Ou seja, isto é um grande acréscimo à nossa avaliação da obesidade. E depois estes 2 realmente são muito simples, os outros requerem equipamentos especializados e que são caros. E, portanto, eu considero que o índice de massa corporal é bom para fazer uma triagem populacional, o rácio cintura-altura para a avaliação do risco cardiometabólico e os outros 2 simplesmente como auxiliar de diagnóstico e acompanhamento. E a senhora tinha 51% de massa gorda. Dependendo da idade, dependendo do sexo, mas as senhoras, com uma porcentagem de massa gorda acima de 36%, já começa a ser uma porcentagem de massa gorda bastante elevada. 51% é muito elevada mesmo. E depois temos outro meio de estadiar a obesidade, e que vai de acordo com as comorbilidades, que é o Edmonton Obesity Staging System. Tem 4 níveis, em que o nível 1 começa a nível pré-clínico, psicológico e social. No nível 1 começam a aparecer tensões altas, mas não hipertensão.
começa a aparecer valores de glicemia na pré-diabetes, começam a aparecer valores de LDL ali no limite superior normal, ou seja, começa-nos a dar aqui alguma indicação que algo está a começar a correr mal. A nível mental, a pessoa começa a ficar cansada no seu dia-a-dia e não sabe explicar bem porquê, sente-se um bocado triste. E a nível social ou funcional, aí está, começa a ficar cansada por um dia normal de trabalho. A partir do 2, começamos a ter as alterações moderadas, ou seja, começa a aparecer realmente diagnóstico de diabetes, diagnóstico de hipertensão, diagnóstico de dislipidemia, diagnóstico de depressão, e começa a haver realmente um compromisso do seu dia-a-dia a nível funcional. No 3, começam a surgir as complicações da diabetes e da hipertensão, começam a surgir as ideações suicidas, começam a surgir tudo o que são limitações severas que realmente até impedem a pessoa de sair de casa. Depois o 4 é aquilo que nós não queremos que esteja a atingir, porque são todas as complicações que levam à morte a curto prazo. E que se correlacionam muito bem com a índice de massa corporal. Ou seja, classe 1, muitas vezes nem sequer tem outras complicações. Na classe 2 já começam a surgir as complicações ligeiras. E a classe 3 tem toda a outra panóplia de complicações. E como é que nós avaliamos realmente as comorbilidades? A nível da diabetes mellitus, pedimos uma glicemia em jejum e uma A1C. Podemos pedir aqui a insulina em jejum para calcular o índice de resistência à insulina, mas não é necessário. Hipertensão é avaliar a pressão arterial regularmente. A nível de dislipidemia, pedir o perfil lipídico. Fácil. Esteatose hepática. Esteatose hepática está muito associada à obesidade e é uma das principais causas de cirrose, que não a alcoólica. E, portanto, nós temos de pedir algumas provas de função hepática, desde as transaminases e gama-GT e, se necessário, pedir uma ecografia abdominal. Doença renal crónica também, a obesidade é uma das principais causas de hemodiálise através da diabetes. E, portanto, temos de avaliar creatinina, ureia, ver os rácios de albumina, creatinina urinárias. E depois hipotireoidismo, para excluir o hipotireoidismo está, como causa de obesidade. Síndrome de Cushing, que é um excesso de cortisol provocado pelas renais, é uma doença que é muito rara, mas nós descartamos sempre. Nós temos visto na endocrinologia cada vez mais casos de níveis de cortisol ligeiramente aumentados e que fazem com que os nossos resultados a nível de tratamento da obesidade sejam menores do que aquilo que deveriam ser. A apneia do sono, basta perguntar ao marido ou à mulher do nosso doente se a pessoa ressona. Se ressonar, façam uma polissonografia, porque a apneia do sono provoca obesidade e provoca as outras complicações. A nível de doenças cardiovasculares, o ProBNP para avaliar uma insuficiência cardíaca e, se necessário, um ecocardiograma. Osteoporose. Hoje em dia, pelo menos em Portugal, os critérios para pedir uma vitamina D e diagnosticar um déficit de vitamina D mudaram. Não pedimos a toda a gente. Houve uma altura que andávamos a rastrear. E toda a população tinha déficit de vitamina D, o que era um problema. Agora, limitamos isto para certas pessoas. A obesidade é uma delas. O tecido adiposo absorve vitamina D e impede que ela se cole a nível dos ossos. Portanto, temos de pedir vitamina D para diagnosticar a osteoporose. E depois outras doenças, como marcadores gerais laboratoriais, hemograma, marcadores inflamatórios. E agora aquilo que eu acho que é a parte mais interessante, o tratamento. E, portanto, perante esta senhora, que tem estes valores de massa corporal e rácio cintura-altura, porquê que nós devemos tratar esta senhora? Porque a esperança média de vida diminui à medida que o IMC aumenta. Uma pessoa que tem um IMC entre os 22,5 e os 25 tem 80% de probabilidade de atingir os 70 anos. Isto baixa 10% se tiver entre os 35 e os 40. E baixa mais 10% se tiver um IMC acima de 40. Portanto, uma pessoa com um IMC acima de 40 lança uma moeda ao ar e logo vê se chega aos 70. Para além disso, nós sabemos que uma perda de 10% do peso corporal inicial leva à remissão de comorbilidades. Remissão, não é tratamento, é remissão. A pessoa deixa de ter diabetes, a pessoa deixa de ter insuficiência cardíaca, a pessoa deixa de ter dislipidemia. Portanto, o tratamento da obesidade pode ser aquilo que, na verdade, trata todas as outras doenças endócrinas e metabólicas associadas. Qual era o problema até agora? Não tínhamos medicamentos eficazes para tratar a obesidade. Tínhamos tratamentos que impediam a absorção de gorduras, mas provocavam esteatorreia. Tínhamos medicamentos que controlavam os impulsos alimentares, mas provocavam surtos depressivos e maníacos. Tínhamos alguns procedimentos endoscópicos, como o balão. E depois tínhamos o outro extremo, a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é muito eficaz. Os doentes perdem 30 quilos em 6 meses. Têm a remissão das patologias no dia a seguir à cirurgia bariátrica. Mas é um estilo de vida que fica muito restrito depois da cirurgia bariátrica. Têm de controlar sempre aquilo que comem,
Existem diversas complicações a longo prazo associadas à cirurgia bariátrica, desses déficits nutricionais, e ao final de 20 anos, 3 em cada 10 reganham o peso. Ou seja, para que submeter-nos a isso, depois ao final de 20 anos volta a reganhar o peso que tinha. Até que começaram a surgir aquilo que nós chamamos de segunda geração dos fármacos anti-obesidade. A naltrexona, bupropion e o liraglutide. A naltrexona, bupropion atua na fome hedónica, ou seja, vai atuar nos receptores a nível cerebrais que estimulam a saciedade e atenua aqueles que induzem a fome. Mas tem resultados ligeiros, ou seja, uma perda de peso média de 2,7 kg ao final de 56 semanas. Nada especial. Onde veio a principal revolução, vem nos agonistas dos receptores de GLP-1. Estes medicamentos começaram a surgir no tratamento da diabetes em 2009, 2008, se não me engano. Porquê? Sempre que a comida passa pelo estômago, são libertadas incretinas, incluindo o GLP-1. O GLP-1 é que estimula a produção de insulina. Nos doentes com diabetes, esta ligação está atenuada. Ao darmos GLP-1, a produção de insulina pancreática aumenta e a diabetes melhora muito. O que é que se começou a notar? Os diabéticos começaram a perder peso e ninguém sabia porquê. Até houve um histerismo global a achar-se que os medicamentos estavam a provocar cancro do pâncreas. Mas depois foi-se perceber e não. O GLP-1 atua muito mais do que no pâncreas. Atua a nível de resistência à insulina, atrasa o esvaziamento gástrico, ou seja, a pessoa sente saciada durante mais tempo e sinaliza o hipotálamo a dizer: passou por aqui comida, podes ficar saciado, não comas. E era o GLP-1 que, na verdade, fazia a cirurgia bariátrica resultar a nível de remissão das comorbidades no dia a seguir à cirurgia. Porquê? Nós vemos ali o normal da pessoa com obesidade, que é produzido algum GLP-1 quando passa a comida, vemos ali setas vermelhas. Quando fazemos a cirurgia bariátrica, fazemos bypasses à passagem de comida. Ou seja, chega mais comida, mais rápido a certas zonas do intestino. E, portanto, é produzido mais GLP-1 para tentar responder a isso. E as pessoas perdiam peso, não só pela restrição, mas porque produziam mais GLP-1. Então surgiu o primeiro agonista dos receptores GLP-1, o liraglutide, dedicado à obesidade. Pronto. A administração é exatamente igual à da insulina, portanto subcutânea, era diário, e o primeiro a ter grandes resultados. 63% das pessoas perdiam 5% do seu peso ao final de 3 meses. 33% perdia 10% do seu peso. 14% perdia 15% do seu peso. Nunca nenhum fármaco teve estes resultados antes deste. Mas não ficámos por aqui. Surgiu agora a terceira geração dos fármacos anti-obesidade, o semaglutide e o tirzepatide. O chamado Wegovy e Monjaro, tentado nos noticiário mundial, nos Estados Unidos, na Europa, e que mete o liraglutide num canto. O semaglutide é também um agonista GLP-1, o tirzepatide é um agonista duplo, GLP-1 e GIP. O tirzepatide, 92% das pessoas perdem 5% do seu peso. 84% perde 10% do seu peso. Quase 70% perde 15% do seu peso. E 1/3 das pessoas perde 25% do seu peso. Ou seja, com um fármaco atingimos os valores da cirurgia bariátrica. E quando comparado o tirzepatide com o semaglutide, vemos claramente que o agonista duplo é muito mais eficaz. Temos aqui uma perda média de 15% versus 21%. Muito mais eficaz. E é sobre este medicamento que eu me vou basear. Porque este aqui é o estado da arte neste momento no tratamento da obesidade. Esta perda de peso é sobretudo à custa da massa gorda. Nós vemos aqui, comparativamente com o placebo, uma perda de massa gorda muito acentuada. Temos de ter atenção que também há perda de massa magra. Por cada 4 kg de gordura, perde-se 1 kg de massa magra. E, portanto, é muito importante nós, a certa altura da perda de peso, estimularmos os nossos doentes a fazerem não exercício cardiovascular, mas musculação. E é também associada a uma redução do perímetro de cintura. Ao final das 72 semanas, perderam 20 centímetros de cintura. 20 centímetros de cintura são 8 furos no cinto. Isto são resultados impressionantes. E depois associados realmente aqui à melhoria das comorbidades. Portanto, pressão arterial sistólica, diastólica, perímetro de cintura, como já falámos, perfil lipídico e reversão à normoglicemia em 95% dos doentes. E, portanto, nós iniciámos a Nossa Senhora tirzepatide durante 6 meses e, ao final de 6 meses, perdeu 19 cm de cintura e 21 kg. Continua a nível da obesidade, mas não tem nada a ver com o que tinha. E já começou com a remissão da diabetes mellitus e a melhoria da hipertensão. E surge agora a pergunta: então, durante quanto tempo é que eu tenho que manter a medicação? O tirzepatide também fez um estudo, exatamente para explicar aos doentes que isto é uma doença crónica. Então, este estudo juntou uma população de vários doentes,
todos os doentes fizeram tirosepatida até a dose máxima tolerada e depois dividiu os doentes em 2 grupos. Um que passou a receber placebo e um que manteve o tirosepatida na dose máxima tolerada. E o que é que se começou a ver? O grupo do placebo começou lentamente a reganhar o peso. Isto faz todo o sentido. Quando medicamos um doente para a hipertensão e ele fica normal tenso, tiramos-lhe a medicação. Não. Sabemos que, ao tirar a medicação, a doença crónica continua lá. Aqui é a mesma coisa. Não faz sentido. Isto é uma doença crónica. Portanto, a medicação também tem de ser crónica. Se apenas 1 em cada 10 doentes é que consegue, depois da suspensão, manter o peso. Porque esses não eram verdadeiros doentes. Esses eram aqueles doentes que, se calhar, tinham algum desleixo, precisaram do empurrão e depois conseguiram encarreirar. Todos os outros eram verdadeiros doentes. E é isso que nós temos que explicar à nossa doente. Temos que explicar que é uma doença crónica, como qualquer doença crónica. A medicação também é crónica. O que podemos é oferecer ciclos de medicação. Ou seja, fazemos durante 6 meses, atingimos os nossos objetivos, paramos durante 3 meses, vamos avaliando. Começa a ganhar o peso, fazemos um novo ciclo. E agora, uma pergunta que as pessoas normalmente questionam, e eu assim faço já isso para depois não haver tanta discussão no final. Qual é que seria a sua principal limitação para prescrever um agonista GLP-1? De facto, ser um tratamento injetável, mas nós já tratamos a diabetes com insulina injetável. E isto aqui é semanal. Os novos são semanais, uma injeção por semana. Portanto, bastante cómodo e indolor. Eu já experimentei a mim próprio para poder dizer isto. Falta de experiência ganha-se. Por isso é que se faz os cursos, por isso é que há estas formações. Receio dos efeitos adversos. Pode ser um bom ponto. Os principais acontecimentos adversos emergentes de tratamento são efeitos gastrointestinais. O que faz sentido. A pessoa sente-se nauseada, fica obstipada, porque o fármaco diz ao hipotálamo: tens reservas. Sinaliza: tens muitas reservas. O que é que o hipotálamo faz? Tenta purgar. Tenta dizer: não entra aqui comida enquanto houver reservas. E a pessoa fica extremamente nauseada durante as primeiras semanas. Felizmente, à medida que vai perdendo peso, o hipotálamo aprende a fazer uma reação menos agressiva e percebe que está tudo a correr bem, posso ir reduzindo. Havia também uma suspeitas de pancreatite nos primeiros estudos e suspeitas de carcinoma medular da tiroide familiar. O carcinoma medular familiar da tiroide não faz sentido nenhum, é uma coisa genética, não faz sentido um fármaco induzir um carcinoma genético. O que é que se percebeu? O grupo do placebo não tinha pessoas com predisposição, mas o grupo do tratamento tinha. Claro que se o grupo do tratamento tem, o grupo do placebo não tem, o grupo do tratamento vai sempre desenvolver, independentemente de fazer ou não um tratamento. A pancreatite é a mesma coisa. Havia pessoas com maior predisposição a pancreatite no grupo do tratamento. Quando se refez o estudo e se igualizou os grupos, deixou de haver este efeito. E agora podem perguntar, e o custo? O tirosepatide custa, na sua dose menor, 13.631 meticais por mês. Na sua dose máxima, 32.071 meticais por mês. Mas as sociedades de seguros americanas começaram a fazer um estudo de custo-eficácia. A medicina preventiva foi inventada pelos seguros americanos nos anos 30. Começaram a perceber que nós estamos a pagar X por doença, mas se calhar se prevenirmos, deixamos de pagar tanto. E começaram a obrigar as pessoas a fazer consultas de rotina prévias e foi aí que surgiu a medicina familiar na América. E começaram a fazer a mesma coisa com a obesidade. Começaram a avaliar quanto é que custava uma pessoa com obesidade ao longo da sua vida. Por ano, uma pessoa com obesidade e 3 complicações custa à seguradora 1.052 mil meticais. Ao final de 8 anos de doença, já custa 1.300.000 meticais. As seguradoras americanas começaram a comparticipar o fármaco, porque lhes poupa dinheiro. E é isto que os nossos Estados também têm de perceber. Nós, em Portugal, o tratamento da obesidade ainda não é comparticipado. A diabetes é comparticipada a 90%, a obesidade não é. Eu percebo que uma coisa é comparticipar 10% da população, outra coisa é comparticipar 70%. Mas, a longo prazo, o que se poupa são milhões. Milhares de milhões. E qual é que é o futuro da obesidade? Continuam a surgir novos fármacos. Porque as incretinas não é só o GLP-1 e o GIP, é também a amilina, é também o péptido pancreático, e, portanto, como na diabetes, em que temos várias classes farmacológicas, e na hipertensão temos várias classes farmacológicas, começou-se a tentar individualizar a medicação ao doente. Porque um doente pode ter mais disfunção de GLP-1 do que tem de GIP, outro pode ter mais disfunção da amilina do que tem de péptido pancreático, e começam a surgir, então, novos medicamentos. Em 2026 será lançado o Orforglipron, que é o primeiro GLP-1 oral com eficácia na obesidade, com resultados bastante bons. Vai surgir a semaglutide com a amilina. Em 2027, o survodutide, que é um agonista GLP-1 com o glucagon, que é outra das incretinas que também são produzidas no pâncreas.
e vai surgir o Reddit to Treat. É o primeiro agonista triplo. É a bazuca dos Estados Unidos da América para combater a obesidade. 100% dos doentes perdem pelo menos 5% do peso. 93% perde 10% do peso. Balanço. 83% perde 15%. Nem a cirurgia bariátrica consegue isto. E depois vai surgir também um anticorpo monoclonal que, ao invés de atuar nas incretinas, vai atuar em enzimas que impedem a regeneração muscular. E, para além de promover a perda de peso, perda de massa gorda, é o primeiro que estimula o ganho de massa magra. E, portanto, pode ser aqui realmente um grande game changer. Eu acho que isto é o algoritmo atual do tratamento da diabetes, em que nós deixamos de tratar a diabetes com base no valor da hemoglobina glicada, mas passamos a tratar com base nas probabilidades que tem. Portanto, se tiver insuficiência cardíaca, faz um tipo de medicamento. Se tiver doença renal crónica, faz outro tipo. Se tiver obesidade, faz outro tipo. E eu acho que a obesidade vai passar a ser exatamente assim. Nós avaliamos a classe de Edmonton. Se for ligeira, começamos com um agonista oral. Se não resultar, passamos por um agonista duplo ou triplo. Se houver risco de fragilidade, começamos o anticorpo monoclonal. Depois de tratar, temos de encaminhar para as pessoas certas. Encaminhar para a consulta de psicologia e nutrição, extremamente importante. Nutrição, porque estes doentes, aí está, vão comer muito menos do que comiam, portanto, podem ter uma maior predisposição para distúrbios nutricionais. E a nível psicológico, porque isto é como uma maratona. Vai haver momentos em que a pessoa vai querer desmoralizar. E a psicologia ajuda nesta parte. Depois temos de definir objetivos de redução de sintomas e comorbidades. Não nos focarmos em números. É como vimos com a senhora. A senhora queria voltar a vestir o vestido preferido. Isso é um objetivo. Se conseguir vestir o vestido preferido, já sei que perdeu X peso. Mas eu não preciso focar nisso. E depois temos de estabelecer também metas de reabilitação psicossocial. Tenho muitos doentes que apenas me dizem: eu gostava de voltar a brincar com a minha filha de 3 anos, pegá-la ao colo, correr atrás dela. Isto é uma meta de reabilitação psicossocial. E depois monitorizar a adesão ao tratamento. Isto é um esquema como nós fazemos na endocrinologia, na minha consulta de endocrinologia. Ou seja, eu avalio na primeira consulta, no primeiro mês vai logo à nutrição e à psicologia para começar já o acompanhamento. Depois vai acompanhar a nutrição mensalmente nos primeiros 6 meses e depois 2 em 2 meses. A endocrinologia de 3 em 3 meses e depois 6 em 6 meses. E no mês 7, 8, quando a pessoa já perdeu peso suficiente para ser seguro começar a fazer ginásio, começa a musculação. E, portanto, concluindo, a consulta de obesidade deve incluir uma avaliação clínica detalhada, exames complementares adequados e objetivos terapêuticos personalizados. O sucesso vai depender de um plano multidisciplinar, que vai incluir a psicologia, a nutrição e um personal trainer, um ginásio. A empatia e a compreensão são as ferramentas mais importantes para manter a pessoa aderente ao tratamento, visto que isto é uma doença crónica muito complexa. E o acompanhamento contínuo e o ajuste regular do plano, aí está, podemos fazer ciclos de tratamento, porque isto é um medicamento, como viram, caro, vão aumentar as hipóteses de sucesso do tratamento a longo prazo. Muito obrigado.